Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de recursos e de áudio entre a caixa de som LG X-Boom RN-C9 contra a caixa de som JBL Parebox Ultimate. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais grave? Qual das duas será que tem mais subgrave? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som JBL Parebox Ultimate. Independente do resultado, você vendo as duas no último volume, com tudo no máximo, em área aberta, nas mesmas condições, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. Noventa Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som LG X-Boom RN-C9. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que para desempatar, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Parebox Ultimate. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Vamos agora para o comparativo de recursos. E agora que você já sabe a diferença de recursos entre as duas, já sabe qual delas ganhou o comparativo de áudio. Se você já decidiu
qual das duas será a sua próxima caixa de som? Aqui na descrição tem o link das duas nesses 4 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo o de tecnologia lá na Shopee, ao qual irá te dar R$100 de desconto para comprar qualquer uma das duas e outras coisas. Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG X Boom RN-C9, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou 100% do volume, eu consigo perceber uma certa diferenciação entre as equalizações pré-programadas dela, algumas mais do que outras, porém a que mais me agradou foi a Bass Blast, pois eu consigo perceber ali um pouco mais de volume final para ela entregar. Nas outras equalizações eu percebo que ela entrega ali talvez mais, em algumas, mais médio e agudo, outras mais grave e subgrave, porém eu não consigo perceber uma entrega de volume final total, tendo em vista a que a equalização Bass Blast me entrega. As outras equalizações dá a impressão que eu não estou conseguindo extrair 100% do volume que a caixa de som LG X Boom RN-C9 entrega, tendo em vista a Bass Blast. Por isso, a Bass Blast me agradou mais. E aí, eu percebo o seguinte: ela foca mais em médio, agudo e grave. Eles estão ali, conforme a música, você vai perceber mais um do que o outro, mas eles dá a impressão que eles estão tipo disputando entre um e o outro para ver qual que vai aparecer mais. Ela tem subgrave, só que é um subgrave mais distante. Se você não parar para ficar ali percebendo e procurando ele, você não vai perceber subgrave nela. Você vai perceber mais grave de ataque, médio e agudo. Normalmente, eu gosto de ir na equalização manual e diminuir um pouco do médio e agudo para dar mais ênfase em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que na equalização manual dela, eu percebo que ela perde volume se eu for equalizar ela assim. Tanto aqui pela equalização manual no painel, quanto na equalização pelo aplicativo, ao qual também tem equalização pré-programada, mas que aí já é questão de recursos dela, não vem tanto ao caso. Mas só esclarecendo mais algumas dúvidas. E aí, eu prefiro utilizar ela com Bass Blast, porque se eu tiro um pouco de médio e agudo para eu poder perceber mais grave e subgrave nela, eu tenho uma sensação que ela perde volume, porque você vai lá e coloca mais do seu gosto, mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. E aí depois você vai lá e ativa o Bass Blast, é muito nítido a diferença de volume final que ela entrega, seja com 50% do volume, seja com 100% do volume. Então, no caso dela, ela me agradou com a equalização pré-programada do Bass Blast, porque ela entrega mais volume. Estão ali dosando médio, agudo e grave, então eu não posso falar que ela é uma caixa equilibrada. Ela seria uma caixa equilibrada se eu conseguisse perceber mais subgrave. Mas mesmo eu não percebendo subgrave tão nitidamente nela, o grave fica meio que ali disputando com médio e agudo. Então, o Bass Blast nela, mesmo não refletindo tanto subgrave, ela me agradou. Talvez porque o grave fica dessa forma, meio que disputando com médio e agudo. E aí, eu acredito o seguinte: para quem busca uma caixa de som para jogar o som mais longe, mas quer ainda continuar ali sentindo um grave mais presente, ela vai agradar. Para quem quer só jogar o som mais longe, ou então quer mais focar em grave e subgrave, na equalização manual dela, seja aqui no painel ou seja pelo aplicativo, você vai conseguir fazer isso. Deixa ela com mais foco em médio e agudo ou com mais foco em grave e subgrave. Porém, na minha percepção, eu sinto que ela perde volume em comparação à equalização do Bass Blast. Mas que lembrando, isso é a minha opinião com as músicas que eu testei nela, que são as mesmas que eu testo em todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Party Box Ultimate é essa. Antes da equalização, que ela passou de 5 bandas para 7, ela não era a minha caixa de som preferida. Isso eu vou ser bem sincero com você. Depois que ela passou para essa atualização com 7 bandas de equalização, eu consigo vir aqui equalizar ela mais do meu gosto, ao qual eu prefiro mais subgrave. Ela tem muito médio e agudo. Quando você chega ali, tipo, de uns 70% do volume em diante, você vai perceber muito médio e agudo nela.
Então eu vou lá na equalização manual e reduzo um bocado do médio e agudo para poder destacar mais o grave e o subgrave, que estão ali mais presentes até mais ou menos ali uns 70% do volume. Ela com a equalização manual, com tudo no máximo, até uns 50% do volume, mais ou menos ali, ela me agrada. Eu não preciso vir aqui mexer na equalização manual dela. Agora, se eu for querer escutar ela mais no último volume, aí eu preciso vir equalizar ela, porque ela fica com um médio e agudo tão forte que me incomoda. Só que é o meu gosto. Como eu prefiro mais grave e subgrave, o médio e agudo dela me incomoda. E aí, pensando dessa forma, ela acaba sendo um diferencial. Porque eu gosto de subgrave, então eu equalizando ela, ela vai me agradar. Quem tem intenção de jogar o som mais longe, não vai se importar tanto com grave e subgrave. É mais médio e agudo. Então ela também vai agradar. Então aqui, de certa forma, vem para agradar um público mais amplo. Já com relação às equalizações pré-programadas que ela possui, eu percebo uma diferenciação de uma para outra, só que em todas elas eu percebo mais médio e agudo. Então as equalizações pré-programadas dela não me agradaram. Foi uma boa aquisição ter essas equalizações, mas talvez, quem sabe, eu sei que o meu canal não é grande, não tem tanta relevância no mercado de caixas de som, só que talvez seria interessante em uma próxima atualização a marca colocar equalizações que foquem mais em grave e subgrave, como por exemplo em outras caixas de som que eu já testei em outras marcas, a opção rock, por exemplo, colocar uma equalização pré-programada dela tipo rock, ao qual dê mais ênfase em grave e subgrave. Eu sei que tem a opção marcante e profundo, que já mescla isso, mas talvez a equalização rock que dê mais foco tanto nela com volume mais baixo, quanto com 100% do volume. Porque o que me incomoda nela é o médio agudo, que é muito forte e meio que abafa o grave e o subgrave. Eles estão lá presentes. Só que se você não parar para poder perceber, você não vai reconhecer eles. Você só vai perceber médio e agudo. Mas afinal, vale a pena eu vender a minha caixa de som JBL Paribox Ultimate para comprar uma caixa de som LG X-Boom RNC9? Ou vender a minha caixa de som LG X-Boom RNC9 para comprar uma caixa de som JBL Paribox Ultimate? A qualidade sonora das duas me agrada. Aqui focando mais em grave e aqui mais em subgrave. Porém, no meu gosto, por gostar mais de subgrave, a caixa de som JBL Paribox Ultimate me agrada mais. Eu, por exemplo, gosto de escutar a música da seguinte forma: quando eu estou lavando meu carro, quando eu estou lavando minha moto, fazendo alguma manutenção aqui em casa, eu coloco para poder tocar, de preferência na função rádio, e deixo lá tocando. Não fico reparando se está dando grave, subgrave, médio, agudo, nada disso. Porém, tendo em vista que eu gosto mais de subgrave, quando certas músicas tocam que tem mais ênfase em subgrave, a caixa de som JBL Paribox Ultimate tende a me agradar mais. Porém, é bom lembrar o seguinte: ela não tem função rádio, mas mesmo assim eu ainda prefiro ela, tendo em vista a caixa de som LG X-Boom RNC9. Não que ela seja ruim, mas como eu disse antes, no meu gosto, por gostar mais de subgrave, eu prefiro ela. Se você está pensando em investir em uma caixa de som JBL Paribox Ultimate, o que eu te falo é o seguinte: a chance dela te agradar é grande. Porém, se ela não te agradar, você comprando pela internet, você tem até 7 dias para poder devolver. E aí, tenha em mente o seguinte: se você não for ficar em dívida, for ter que vender um rim para poder comprar uma, 100% de recomendação minha para que você compre uma caixa de som JBL Paribox Ultimate. Agora, se você vai deixar de comer para poder comprar uma caixa de som JBL Paribox Ultimate, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não te aconselho. Talvez a caixa de som LG X-Boom RNC9 irá te suprir a sua necessidade de uma caixa de som com um preço bem mais em conta, tendo em vista que o valor dela, frente à JBL Ultimate, você consegue comprar praticamente 3 LG X-Boom RNC9. Que, lembrando, não estou aqui para engrandecer nem desmerecer nenhuma das duas, e sim te passar a minha opinião sobre elas no quesito qualidade sonora, no quesito recursos e também no meu gosto. Mas se mesmo assim você ainda não decidiu qual dessas duas caixas de som top de linha
será a sua próxima caixa de som? Aqui nessa playlist tem a continuação desse vídeo, onde eu te mostro as duas, como elas são por dentro, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade. Vai lá conferir, pois eles são continuação desse vídeo.